Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar vocês em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Rede urbana complexa e os fatores de integração na Amazônia. Dentre as principais características das cidades amazônicas, após 1960, destacam-se a urbanização concentrada nas capitais, consolidação de cidades de porte médio, tornadas centros urbanos subregionais, surgimento e crescimento de cidades em função de projetos de colonização agrária e implantação de cidades planejadas para servir aos grandes projetos econômicos, retração de cidades tradicionais, multiplicação de pequenos núcleos urbanos ao longo das vias de circulação e, recentemente, das cidades médias e pequenas. Em geral, esses espaços são carentes de infraestrutura urbana, como hospitais, escolas, universidades, saneamento básico, lazer, segurança, o que decorre da função periférica que a região possui na divisão territorial do trabalho, como área fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados do Centro-Sul. O espaço urbano compreende o espaço das cidades e está diretamente relacionado ao crescimento técnico e demográfico das mesmas. Para o IBGE, toda a sede do município é considerada cidade. Para outros, a cidade deve ter uma população superior ao campo ou ter um número de habitantes específicos. Belém, Manaus, outras capitais e alguns outros centros regionais como Santarém e Marabá se destacam apesar de apresentarem vários problemas socioambientais, em decorrência do crescimento urbano desordenado e da forte migração para essas cidades. A interligação ocorre através dos rios, estradas, aerovias e infovias, das pouquíssimas ferrovias e geralmente para escoamento de minério e circulação de pessoas. A região é predominantemente urbana, ou seja, a maioria da população vive nas cidades, mas não por escolha, e sim pela concentração de terra, violência no campo e ausência de políticas efetivas de acesso à terra e renda. As cidades da Amazônia são carregadas de simbolismo, religiosidade, cultura, misticismo, histórias, lutas e sociodiversidade. Podemos citar Manaus e Belém, as metrópoles da Amazônia, que surgiram a partir das fundações de fortes como São José da Barra, do Rio Negro, e o Forte do Presépio, fundada pelos portugueses, que viveram a Belle Époque durante o período da borracha. Durante o período da economia da borracha, muitas cidades cresceram, como Belém e Santarém, no caso no Pará, e Manaus, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas. Além disso, novas cidades surgiram, em sua maioria advindas de Seringal, como Manicoré, no Amazonas, Boca do Acre, no Acre, Chapuri, no Acre, Tarauacá, no Acre e Rio Branco, no Acre. Outras surgiram a partir de ordens religiosas e suas missões, como é o caso de Bragança, no Pará, Cametá, no Pará, algumas ligadas a projetos econômicos, como Porto Velho, em Rondônia, e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Presidente Figueiredo, no Amazonas, como a usina hidrelétrica de Balbina, muito conhecidas pelas suas festas, como Parintins, no Amazonas, Santarém, no Pará, e Juruti, no Pará. Muitas cidades surgiram a partir dos projetos de colonização dirigida, pois o governo confiscou dos estados amazônicos 100 quilômetros das margens direita e esquerda das rodovias federais, a exemplo das agrovilas, Agrópolis e Rurópolis, como Jaru, em Rondônia, Colorado do Oeste, em Rondônia, Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, Rurópolis, no Pará,
Medicilândia, no Pará, e Tucumã, no Pará. Na rodovia transamazônica, entre Altamira e Itaituba, foram construídas agrovilas, conjunto de lotes urbanos num espaço de 100 hectares. As casas eram destinadas aos colonos assentados no local, os quais recebiam também lotes rurais, onde desenvolveriam suas atividades econômicas. Cada agrovila deveria contar com o serviço de uma escola de ensino fundamental, uma igreja ecumênica, um posto médico e, em alguns casos, um armazém para produtos agrícolas. As agrópolis correspondiam à integração de agrovilas, cuja polarização se dava em torno de um núcleo de serviços urbanos, com a finalidade de atender às necessidades das agrovilas. Além dos serviços de agrovila, a agrópolis teria um posto de serviços bancário, correios, telefones, escolas de ensino médio, entre outros serviços. Por causa da falta de incentivo do governo, a maioria das agrópolis fracassou. Apenas Brasil Novo, situada no quilômetro 46 do trecho Altamira-Itaituba, teve êxito. As rurópolis correspondiam a um conjunto de agrópolis. Na prática, foi construída apenas uma rurópolis, a Presidente Médici, hoje município de Rurópolis, no Pará. Outra consequência foi o desmatamento, espinha de peixe, como era chamado, ao longo da Transamazônica. Várias estradas paralelas foram construídas e chamadas vicinais, acelerando a destruição da floresta, pois a falta de um planejamento adequado deixou marcas na região. Os grandes projetos criaram também as companhie-tolls, núcleos urbanos planejados e com excelente infraestrutura, que passam a ser controlados e a servir às empresas envolvidas nesses empreendimentos, como, por exemplo, Forlândia, no Pará, Vila Amazonas e Serra do Navio, no Amapá, Porto Trombetas, no Pará, Monte Dourado, no Pará, Carajás, Pará, Vila dos Cabanos, Pará, Balbina, no Amazonas, e Vila de Tucuruí, no Pará. Recentemente, com base no censo de 2010, as cidades médias e pequenas vêm crescendo muito na Amazônia, ligadas mais uma vez aos novos grandes projetos. A exemplo, tem-se Altamira, ligada ao projeto Belo Monte, Paragominas e Juruti, ligadas aos projetos da Bauxita, Parauapebas, projeto de níquel, entre outras cidades. Entre as causas desse processo de urbanização estão o forte crescimento populacional, produto da migração incentivada pelo governo, e a implantação de grandes projetos agrominerais e agropecuários. A partir disso, surge a necessidade de serviços públicos, o que irá servir de bandeira para movimentos emancipatórios e separatistas na região. Atualmente, desde os projetos Avança Brasil, o Brasil em Ação e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a região vem recebendo investimentos. No PAC destacam cidades, o projeto Minha Vida, Minha Casa, além de obras de infraestrutura como a ponte sobre o Rio Negro em Manaus, ou o BRT, ônibus de transporte rápido, sigla em inglês para Bus Rapid Transit, em Belém. Vários conjuntos habitacionais feitos pela Coab, entre outras ações, muitas delas atualmente paradas. Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com. Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail, angelogosaj@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.
rede urbana complexa e os fatores de integração na Amazônia. Dentre as principais características das cidades amazônicas, após 1960, destacam-se a urbanização concentrada nas capitais, consolidação de cidades de porte médio, tornadas centros urbanos subregionais, surgimento e crescimento de cidades em função de projetos de colonização agrária e implantação de cidades planejadas para servir aos grandes projetos econômicos, retração de cidades tradicionais, multiplicação de pequenos núcleos urbanos ao longo das vias de circulação e, recentemente, das cidades médias e pequenas. Em geral, esses espaços são carentes de infraestrutura urbana, como hospitais, escolas, universidades, saneamento básico, lazer, segurança, o que decorre da função periférica que a região possui na divisão territorial do trabalho, como área fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados do Centro-Sul. O espaço urbano compreende o espaço das cidades e está diretamente relacionado ao crescimento técnico e demográfico das mesmas. Para o IBGE, toda a sede do município é considerada cidade. Para outros, a cidade deve ter uma população superior ao campo ou ter um número de habitantes específicos. Belém, Manaus, outras capitais e alguns outros centros regionais como Santarém e Marabá se destacam apesar de apresentarem vários problemas socioambientais, em decorrência do crescimento urbano desordenado e da forte migração para essas cidades. A interligação ocorre através dos rios, estradas, aerovias e infovias, das pouquíssimas ferrovias e geralmente para o escoamento de minério e circulação de pessoas. A região é predominantemente urbana, ou seja, a maioria da população vive nas cidades, mas não por escolha, e sim pela concentração de terra, violência no campo e ausência de políticas efetivas de acesso à terra e renda. As cidades da Amazônia são carregadas de simbolismo, religiosidade, cultura, misticismo, histórias, lutas e sociodiversidade. Podemos citar Manaus e Belém, as metrópoles da Amazônia, que surgiram a partir das fundações de fortes como São José da Barra, do Rio Negro, e o Forte do Presépio, fundada pelos portugueses, que viveram a Belle Époque durante o período da borracha. Durante o período da economia da borracha, muitas cidades cresceram, como Belém e Santarém, no caso no Pará, e Manaus, Itacoatiara e Parintins, no Amazonas. Além disso, novas cidades surgiram, em sua maioria advindas de Seringal, como Manicoré, no Amazonas, Boca do Acre, no Acre, Chapuri, no Acre, Tarauacá, no Acre e Rio Branco, no Acre. Outras surgiram a partir de ordens religiosas e suas missões, como é o caso de Bragança, no Pará, Cametá, no Pará, algumas ligadas a projetos econômicos, como Porto Velho, em Rondônia, e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a Presidente Figueiredo, no Amazonas, como a usina hidrelétrica de Balbina, muito conhecidas pelas suas festas, como Parintins, no Amazonas, Santarém, no Pará, e Juruti, no Pará. Muitas cidades surgiram a partir dos projetos de colonização dirigida, pois o governo confiscou dos estados amazônicos 100 quilômetros das margens direita e esquerda das rodovias federais, a exemplo das agrovilas, Agrópolis e Rurópolis, como Jaru, em Rondônia, Colorado do Oeste, em Rondônia, Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, Rurópolis, no Pará, Medicilândia, no Pará e Tucumã, no Pará. Na rodovia transamazônica, entre Altamira e Itaituba, foram construídas agrovilas, conjunto de lotes urbanos num espaço de 100 hectares. As casas eram destinadas aos colonos assentados no local.
os quais recebiam também lotes rurais onde desenvolveriam suas atividades econômicas. Cada agrovila deveria contar com o serviço de uma escola de ensino fundamental, uma igreja ecumênica, um posto médico e, em alguns casos, um armazém para produtos agrícolas. As agrópolis correspondiam à integração de agrovilas, cuja polarização se dava em torno de um núcleo de serviços urbanos, com a finalidade de atender às necessidades das agrovilas. Além dos serviços de agrovila, a agrópolis teria um posto de serviços bancário, correios, telefones, escolas de ensino médio, entre outros serviços. Por causa da falta de incentivo do governo, a maioria das agrópolis fracassou. Apenas Brasil Novo, situada no quilômetro 46 do trecho Altamira-Itaituba, teve êxito. As rurópolis correspondiam a um conjunto de agrópolis. Na prática, foi construída apenas uma rurópolis, a Presidente Médici, hoje município de Rurópolis, no Pará. Outra consequência foi o desmatamento, espinha de peixe, como era chamado, ao longo da Transamazônica. Várias estradas paralelas foram construídas e chamadas vicinais, acelerando a destruição da floresta, pois a falta de um planejamento adequado deixou marcas na região. Os grandes projetos criaram também as companhie-tolls, núcleos urbanos planejados e com excelente infraestrutura, que passam a ser controlados e a servir às empresas envolvidas nesses empreendimentos, como, por exemplo, Forlândia, no Pará, Vila Amazonas e Serra do Navio, no Amapá, Porto Trombetas, no Pará, Monte Dourado, no Pará, Carajás, Pará, Vila dos Cabanos, Pará, Balbina, no Amazonas, e Vila de Tucuruí, no Pará. Recentemente, com base no censo de 2010, as cidades médias e pequenas vêm crescendo muito na Amazônia, ligadas mais uma vez aos novos grandes projetos. A exemplo, tem-se Altamira, ligada ao projeto Belo Monte, Paragominas e Juruti, ligadas aos projetos da Bauxita, Parauapebas, projeto de níquel, entre outras cidades. Entre as causas desse processo de urbanização estão o forte crescimento populacional, produto da migração incentivada pelo governo, e a implantação de grandes projetos agrominerais e agropecuários. A partir disso, surge a necessidade de serviços públicos, o que irá servir de bandeira para movimentos emancipatórios e separatistas na região. Atualmente, desde os projetos Avança Brasil, o Brasil em Ação e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a região vem recebendo investimentos. No PAC destacam cidades, o projeto Minha Vida, Minha Casa, além de obras de infraestrutura como a ponte sobre o Rio Negro em Manaus, ou o BRT, ônibus de transporte rápido, sigla em inglês para Bus Rapid Transit, em Belém. Vários conjuntos habitacionais feitos pela Coab, entre outras ações, muitas delas atualmente paradas.